Fiel, é o seguinte, já chego falando. Se o Corinthians continuar jogando da forma que encerrou o Brasileirão, não passamos só da pré-Libertadores não, ganhamos ela. Corinthians conhece o seu adversário na pré-Libertadores, vai jogar na Venezuela, jogo teoricamente fácil. Corinthians vai golear os 2 jogos. E eu volto a dizer, Corinthians, da forma que terminou o Brasileirão, ganha Brasileiro e ganha Libertadores. Tá confiante? Fortalece com like aí e vamos ver aqui as últimas notícias do Coringão. Fortalece, Fiel. Representa. Da vez. Onde tava, Bolinha? Aí eu queria que você explicasse esse sorteio agora. Corinthians, agora eu quero então, saber, agora eu quero você. Corinthians vai é jogar contra a Universidade Central da Venezuela. Isso. Primeira participação. Prova de ida e volta, certo? Ida e volta. Primeira Jogo na participação Venezuela desse time. ou no Brasil? Então, eu preciso ver aqui. O Bahia vai pegar um representante da Bolívia, tá? Que ainda não está definido. Tá. Então, o início de pré-Libertadores para os brasileiros. São esses dois times. Bahia pega um representante da Bolívia e o Corinthians pega esse pujante time que é melhor que Carabobo, que Deportivo esses times que o Pulga. grande O Carabobo rival já tá na fase de grupos, Pelo amor só, de acho. Já, não tá do nosso lado aqui. O Corinthians então enfrenta Universidade Central. É isso que chama o time, ô Michelete? Primeira participação desse time em Libertadores, hein? Não me lembro de ter ouvido Universidade Central. Universidade Central É. de, Olha só. de Caracas. Deportes Iquique do Chile pega o Santa Fé da Colômbia. O representante da Bolívia a definir pega o Bahia. O Cerro Porteño espera pelo vencedor de Monáguas e Defensor do Uruguai. Um representante da Bolívia a definir pega Nacional ou Barcelona do Equador. O Corinthians contra esse time aí que a gente está vendo. Universidade Central. E um representante da Colômbia pega o Melgar do Peru. Boston River do Uruguai, o Nublense do Chile. Vamos lá. Olha lá. Universidade Datas Central. base. É isso. Universidade Olha lá, É isso. Central. Então, primeiro é lá por bom, é vez. isso aí, senhor Marcos? 19 de fevereiro, o jogo de ida. Em Caracas. Certo? Em Caracas. Na volta, 26 de fevereiro, uma semana depois, Em o jogo Itaquera na volta. City. Em Itaquera City. você imaginou o Memphis Depay jogando na Venezuela, meu amigo, hein? Que Pô, eu jogo acho que vai ser, ótimo. hein? Fala, Facinca, o que você ia dizer? Universidade Central que entrou na Libertadores pelo seguinte, por uma somatória de pontos. É o time Porque do Chaves, né? ele liderou a primeira Maduro. fase do Campeonato Venezuelano. Aí depois, na segunda fase, que é por grupos, ele caiu fora. Ficou em terceiro lugar no grupo mas dele lá. Enfim. Liderou a primeira fase, Tá bom. Aí tivemos o segundo É de torneio, Caracas, o Clauser, né, de Caracas. No segundo torneio, ele terminou na possante 9ª colocação do Campeonato Venezuelano. Eles devem estar falando a mesma coisa do Corinthians. Ó, terminou na possante 9ª colocação, 8ª, sei lá o que, no Campeonato enfim, Brasileiro. mas lá são 2 campeonatos, eles conseguiram fazer ramela O nos Mani dois. falou que é 19, né? Lembrando que o 19 campeão, e 26. os 2 campeões venezuelanos do ano, o Carabobo, Carabobo, gente, o Carabobo tá E o Dátila. Entendeu? já tá na Qual fase de o grupo. Eu Deportivo falei aí, ó. Tátila. O Tati. são os 2, tá? São Muito os bem. dois Então, campeões. o Corinthians contra uma equipe contra venezuelana. o Possante Universidade Central. Ou seja, depois eu quero ver você checar com seus amigos como é que foi feito o sorteio. É. Não. Não tem nada a ver esse símbolo aí do Carabobo. Pode tirar. A gente. Pode tirar daí. Tem nada a ver. A gente Absolutamente tem nada a ver. algumas informações, mas sorteio forte mesmo vai ser Ô, outro. Flavinho, é importante a gente dizer um negócio. No dia 2 de fevereiro de 2011, foi o jogo da volta Tolima e Corinthians. Só que naquele ano, a temporada começa um pouco mais tarde. Nesse ano, de 2025, o Corinthians já terá pelo menos um mês jogando o Campeonato Paulista. Isso é muito bom porque você vai ter uma rodagem. Vai dar o quê? Uns 6 jogos mais ou menos, né? Por aí. 5, 6 jogos. É melhor do que... Porque naquela época o que aconteceu? Corinthians pegou o time, já foi pra lá, jogou primeiro aqui, foi mal, perdeu lá, acabou. Foi o último Quanto jogo. Aqui com o Tolima. O primeiro Empatou. foi empate, aí 2-0 lá. Foi 0x0 aqui, né? É, que foi o último jogo do Ronaldo. O Roberto Carlos jogou o primeiro jogo, foi espirrado e não jogou a segunda partida. Então, pra ter um outro Tolima na vida do Corinthians, só se o Corinthians fizer uma lambança gigantesca. E o Tolima tinha mais tradição, por incrível que possa parecer, Não, do esse que Corinthians é mais adversário. arrumado que aquele, né? Olha, a gente já tem aí o Também. chaveamento, então, da Libertadores, desta fase 2, né? Como está sendo chamada. O Deportivo Iquique com o Santa Fé. Pode vir um Barcelona de Guayaquil na vida do Corinthians Então, depois. o representante da Bolívia contra o Bahia. Como é que é, C5? Facinca? C4. Ali, ó. É verdade, hein? C4, C5. Pode ter um Barcelona de Guayaquil. Corinthians aí pode é ser mais C5. jogador. Mas, gente, pelo amor de Deus, aquela gente falou Botafogo, entendeu? Pô, com esse time que o Corinthians tem, pô, Tem que passar. passar. É, o que é legal é que o Boca, pensando no Brasil, não tá no caminho nem do Bahia, nem do Corinthians aí, né? Entendeu? Não. Então isso é legal.
Porque tem um Corinthians e Boca aí seria ruim, né? Os dois, né? Tem o Nublense, Boston River. Nublense do Chile. E tem dois times que são do mesmo grupo, né? O República da Bolívia e o República da Colômbia. Não, é representante. É que ainda não está definido. E o Z2, Z3, o que é isso aí? É a fase preliminar. E que são os que vêm da fase da fase 1. São times que vão jogar 3 vezes. Os times brasileiros entraram na fase 2. Então, tá aí Bahia e um representante boliviano. E pode ser que o Bahia tenha jogado na altitude, né? E o Corinthians enfrentando... O Corinthians pode enfrentar um representante da Bolívia versus El Nacional. Quem, tá o Corinthians? Não, Não, ele tá projetando Vamos lá. pra ver o adversário do Barcelona. O Barcelona pode ter um clássico equatoriano com o El Nacional, tá? Ou um time da Bolívia. Quem passar desses 2 jogos vai encarar o Corinthians caso ele passe pela... Cara, ele vai passar por cima da Universidade da Venezuela. Outra coisa aí, o Boca vai pegar o vencedor de Iquique e Santa Fé. Eu acho que passa Santa Fé. Não vai ser fácil não, hein? Santa Fé é um time chatinho. Não vai ser fácil, não. E outra coisa, caiu fora nessa fase, não tem Sul-Americana, hein? Não tem Sul-Americana. Não tem Sul-Americana. Caiu fora agora, acabou. É só quem cai fora da fase de grupos. Da fase de grupos. Aí vai pra Sul-Americana. O Barcelona de Guayaquil é um time tradicional. Ele tem feito boas participações de Libertadores nos últimos anos aí. É um time mais tradicional, gostem ou não de ouvir isso, do que o próprio Corinthians em termos de Libertadores. Então, o Corinthians tem que se coçar aí pra não parar no Barcelona, né? Muito bem. Tá aí. Corinthians, algo mais, Quesada? Quem quiser ver a entrevista com o Samuel Ongarato, que é o sócio-diretor da Fatal Model, explicando como que é essa ideia da empresa de investir na contratação de jogadores. Ele tá a entrevista foi ao ar tudo. ontem aqui no nosso canal. Foi lá, está no canal. A gente fez aqui com o Avelar, não é? Ele está dando todas as explicações. Ele deu uma informação muito legal. Fatal Model vai patrocinar 4 times de Alagoas. Aí. Asa, CRB, CSA e o Penedense. Então ele fez uma parceria... Penedense? Penedense. Quer comentar? Eu sei. Tem mais uma Eu informação? entendi Quer isso. comentar alguma coisa? Pênis denso? Eu não tenho nada. Ô, Facica. Vamos lá, continue. Não, é isso. E aí é o seguinte, Esportes da Sorte entrou na parada para trazer o Pogba, mas é preciso de um outro parceiro. Fatal Model, você tá falando. Não, a Esportes da Sorte também. Então, com os dois parceiros, aí talvez seja possível pagar os salários do Pogba. Só que a informação é que o Pogba tem propostas europeias. E isso pode balançá-lo na É bom lembrar, né, escolha. Quesada, que a gente tá falando aqui muito de Pogba, e dá a impressão que ninguém lembre dele que lá na Europa e tal. Não, a Europa também está esperando acabar o período de suspensão dele. Pogba não é um jogador qualquer, é um cara que jogou a Copa do Mundo, ganhou a Copa do Mundo, né? É uma grande oportunidade. O pessoal do Olympique de Marseille, quem quiser entrar no Twitter e a Instagram, a torcida do Marseille tá assim, então não tá que o cara que tá encostado, que não tem onde jogar, não, vai ter onde jogar. E Premier League, né? Um cara que tem um nome na Premier League, né? E assim, porque o corintiano tem que entender. Se o Yuri Alberto, que tá no Corinthians, sonha em jogar na Premier League, Pogba já jogou lá. E sonha em voltar também, né? Claro. Entendeu? É isso. Agora, o poder de convencimento aí é a lábia, né? É o Memphis, né? Exatamente. É o Memphis. Fala, olha, o projeto é bacana aqui. Aqui é legal. Recupera a carreira aqui, depois você volta pra Europa. Faz um contratinho de 1 ano com produtividade, entendeu? É isso, pô, né? O cara vai se sentir em casa, vai ser abraçado pela torcida e por aí vai. Amado. Olha, quem quiser ver mais informações sobre o sorteio da Libertadores, já está no site da Placar, tá bom? placar.com.br. Você encontra tudo lá, com todos os confrontos e tudo o que você precisa saber sobre argentinos e um título da Colômbia. Nas últimas 6 edições, ou as últimas 6 edições, foram vencidas por brasileiros. A viagem do Corinthians é para Caracas também, na Venezuela, que não é nada fácil de chegar, né? A logística é chatinha. Muito chata, A logística é chatinha. Porque tem essa coisa do voo, depois tem que pegar, se deslocar para chegar na cidade, qualidade de gramado, esse início de temporada, parte física dos atletas ainda sendo aprimorada, então tem que tomar muito cuidado nessa fase inicial de Libertadores, que ela é traiçoeira. A segunda fase, ela está confirmada ou agendada pela Conmebol para os dias 19 e 26 de fevereiro. É muito cedo, né? É
É bem cedo. A gente vai ter um mês de temporada aqui no Brasil. E lembra do Botafogo, que passa um sufocão no início dessa fase preliminar para se organizar, quase troca de técnico, porque quase... Ele termina campeão, mas talvez esse ano mágico não tivesse acontecido se não tem uma mudança de treinador, não tem esse início ali sendo ajustado. Então aí a gente tem a segunda fase e lembrando que Bahia e Corinthians, eles decidem em casa. Bom pro Corinthians pegar Bom, desses times todos aí, me parece que o Corinthians, de fato, como terminou a temporada, é o mais forte, Geilson. Não tem nem comparação a situação do Bahia para mim. E tem outro ponto que eu até levantar em relação... A gente está falando de término de temporada, as equipes mantendo, né, os treinadores, as equipes mantendo boa parte do elenco. Então, sim, obviamente, é um início de temporada, mas a notícia positiva, tanto para o torcedor do Corinthians quanto para o torcedor do Bahia, é que o sistema de jogo não vai ter tanta alteração. O sistema de jogo mantém, os treinadores estão mantidos, então... ok, é um início de temporada, só que você não vai ter aquela mudança drástica de 1 mês, 2 meses. Então, você tem ali, obviamente, é muito cedo, é em fevereiro, mas a equipe se manteve, até que a gente estava brincando. Se fosse pro Corinthians agora, o torcedor corintiano queria esse jogo semana que vem. Tira os caras lá de férias, lá estão de férias, não importa, tira lá que eles já sabem o que eles têm que fazer, já sabem como tem que jogar. Mas a situação do Bahia é muito mais complicada, ao meu ver, pelo adversário e pelo caminho, né? Até a outra fase, porque pode ser o The Strongest e depois pode ser o Santa Fé. Santa Fé, exato. Não, eu acho que o Bahia, ele passando, ele pega o Boston River ou o Ñublense. Não é o primeiro de cima? Não, eu tava com pena aqui do Eugênio, é outro chaveamento. É outro? Então e aí tudo pega... Bem. É que assim, pra mim, já passado do The Strongest, já vai ser o primeiro desafio exatamente. aterrorizante, né? Exatamente. Pra início de temporada, jogar lá, não só toda a condição... temporal, claro, né, que você já enfrenta, mas de pressão da torcida, proximidade da torcida do campo, é outra conversa, né? Para um Bahia voltando para a Libertadores também, Mari. E é um The Strongest que ele normalmente faz o resultado em casa. E o Bahia decide em casa, né? Isso, o Bahia decide em casa. Então a gente teve nessa temporada o The Strongest recebendo os adversários, também disputou muito jogo decisivo fora de casa, mas fazendo um baita resultado em casa, baita placar. Então, para o Bahia, é de fato uma logística que vai ter planejamento. Os treinamentos já a partir de então, tem todas as competições ainda de início de ano, mas já pensando em como avaliar, né, o The Strongest do que fez nessa temporada jogando em casa. Assim, do que a gente teve de possibilidade ali, para o Bahia o caminho ficou bem complicado. Já vai viver, assim, de fato, um jogo de Libertadores, né? As dificuldades e as peculiaridades da Libertadores já no início da competição. Na primeira, já de 0 ali, um 2-1 tá ok. Porque o problema é um resultado mais elástico. A Ivana não tá feliz comigo. Não. A voz do pensamento aqui, nossa torcedora do Bahia, falou assim, estou em depressão. Foi esse o comunicado que veio no meu ponto. Mas é porque... É Libertadores, Ivana. É Libertadores, jogar na altitude não é coisa fácil. Não, e tem um outro ponto, acho que principalmente pro Bahia, porque no caso do Corinthians, a gente não tem dúvida que naquela fase inicial de Libertadores, você vai abrir mão, possivelmente... não sei se abrir mão, né? O Corinthians acho que não está podendo abrir mão do campeonato estadual. Teria muito valor para o Corinthians voltar a conquistar o campeonato paulista. Mas a gente sabe que na dividida a Libertadores vai ter esse peso. No caso do Bahia também tem um peso maior, mas a gente sabe o quanto é importante a Copa do Nordeste. Então, exato. O início de temporada. Então é o que você falava, né, Mari? Como esse início de temporada pro Bahia, até mais do que para os outros clubes, ele é importante. Ele é importante, assim, vale muito, né? Pro Bahia, a Copa do Nordeste é muito difícil também de competir. Pessoal, o Corinthians pegou uma moleza, pegou uma galinha morta. Um time que praticamente me fugiu a palavra agora, desculpa aí. Eu ia falar lá inoperante, mas não é inoperante não. Inexpressivo. Um time desconhecido da Venezuela. Time fraquérrimo, sem expressão. O Corinthians vai golear tanto lá como aqui. Eu não quero um mínimo de 5-0 lá nem 8-0 aqui. Tem que ser assim. 5-0 lá e 8-0 aqui. Não é soberba, hein, Piel? Porque o time de soberba é do Rio de Janeiro. Mas o futebol que o Corinthians está jogando, meu Deus do céu. Se o Corinthians continuar com aquele futebol, a gente ganha a Libertadores. Fiel, representa com like aí e fala aí, comenta o que você achou aí desse adversário do Corinthians. Vai ter problemas? O Corinthians terá problemas com esse time? Comenta aí, eu quero ver a sua opinião. Eu já falo, é 8-0 aqui, 5-0 lá. Fortalece.